Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares. Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante credíveis. São a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Em 1498, precisamente, Vasco da Gama chegou à Índia neste dia 20 de maio. Mas como isso é ir muito lá atrás, eu prefiro perguntar-lhe se ainda se lembra onde estava em 1983. Foi a 20 de maio de 1983 que os Police, banda de Sting, lançaram esta música. Every Breath You Take foi considerada a música do ano de 1983, escrita por Sting, esteve 4 semanas no primeiro lugar do top britânico e 9 semanas no top norte-americano. Em 2010, um estudo assegurava que mais de metade da fortuna de Sting vinha precisamente dos créditos desta canção. E em Portugal, Every Breath You Take ganhou uma versão dos Onda Choque, a banda juvenil mais popular dos anos 80 e 90, e quem cantava a música era a pequena e muito talentosa Marisa Liz. Dá-me a tua mão e confia em mim. Eu era muito fã de Onda Choque. Marisa Liz, também sou muito fã da Marisa, a cantar Confia em Mim, a versão portuguesa de Every Breath You Take dos Police, o original que foi lançado faz hoje 38 anos. Eu sou a Filipa Galrão, tenho uma ótima quinta-feira com a Renascença. São 7h13, não se atrase, para ouvir agora os Supertramp, Give a Little Bit. Os Supertramp nesta manhã de quinta-feira, muito bom dia, está com as 3 da manhã. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Esta foi uma frase escrita por Albert Einstein numa carta que foi publicada pelo Journal of Comparative Physiology, onde o cientista se dirigia a um pesquisador de radares para lhe explicar como as abelhas e os pássaros se orientavam. Ora, isto foi em 1949 e hoje, 72 anos depois, as abelhas continuam a ver a sua vida cada vez mais comprometida. Hoje, precisamente, comemora-se o Dia Mundial da Abelha, assim instituído pela ONU, e às 3 da manhã querem realmente saber se sem abelhas não podem haver humanos e porque é que corremos sérios riscos que isso venha a acontecer. Assim, um pouco antes das 8, vamos receber Rui Barreira, ele é coordenador da área florestal da Associação Natureza Portugal e vai explicar-nos tudo sobre a importância das abelhas para a sobrevivência também da humanidade, por isso não perca. Já agora vamos aproveitar, eu vou aproveitar para lhe perguntar se existe algum método para evitar as picadas das abelhas sem termos que assassinar as pobrezinhas, não é? Isto tudo a 7:45. Falamos então sobre abelhas no Dia Mundial da Abelha, aqui nas 3 da manhã. Entretanto, a seguir, venha comigo à procura de uma vaca invisível. Eu sei. Estamos a falar bastante de animais numa manhã, mas esta vaquinha é virtual e vai entretê-lo em momentos mais aborrecidos. Já lá vamos. Muito bom dia, boa quinta-feira e está com as 3 da manhã. Não sei se ainda está em teletrabalho, porque se não está, eu vou ajudá-lo a criar novamente aquela camaradagem com os colegas de escritório. Só tem que encontrar uma vaca invisível. Eu explico. Trata-se de um jogo de computador daqueles que o vão ajudar a descontrair ou, por exemplo, a matar o tempo enquanto alguma linha de call center o deixa em espera. Está a perceber? O jogo chama-se precisamente Find the Invisible Cow e a ideia é encontrar uma vaquinha amorosa numa tela branca por onde tem de andar às voltas com o cursor. Para ajudar a encontrar a vaquinha, há uma voz que grita cau, 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 ou seja, vaca, 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 em português. Quanto mais perto do animal estiver, mais altos ficam os gritos, como acontece com o clássico jogo do quente e frio. Portanto, se ouvir isto...
Lá está, é porque está mesmo quase a encontrar a vaquinha. Depois de encontrar a vaquinha, é aberta uma janela no ecrã do computador, onde poderá optar por alterar a dificuldade do jogo e passar, por exemplo, de normal a expert, reiniciar o jogo, também pode fazer, ou então partilhar o seu resultado no Facebook para atiçar os colegas de escritório. Lá está. A ideia é competir com os amigos para ver quem encontrou o animal em menos tempo. Uma espécie de onde está o Wall-E, mas dos tempos modernos e digitais. Um clássico. Find the Invisible Cow. Pode partilhar, pode jogar e dizer que foi aqui a Filipa Galrão da Renascença que sugeriu. Eu não me importo. Não me importo ficar associada à pessoa que sugeriu o jogo Find the Invisible Cow. Eu sou a Filipa Galrão, 7h23 na Renascença. Está com as 3 da manhã. Hoje é Dia Mundial da Abelha e é também Dia da Marinha. E o Renato Duarte, na hora das 9, vai estar precisamente num navio. Tudo para ouvir aqui nas 3 da manhã. Bom dia, boa quinta. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Comece o seu dia connosco. Esta manhã no nosso explicador, já a seguir vamos falar da greve dos trabalhadores da função pública, uma paralisação que ao longo do dia de hoje deverá afetar sobretudo escolas, tribunais e serviços como finanças ou segurança social. De fora fica o setor da saúde, não é? Porque a situação pandémica assim o exige. No explicador com o Miguel Coelho vamos tentar perceber então o impacto desta greve. Não perca, é já a seguir. Para já, Crowded House na Renascença, Don't Dream It's Over. Don't Dream It's Over. Espero que tenha cantado esta bem alto no carro. Crowded House na Renascença. São 7h38. Vamos ao explicador. Esta quinta-feira é um dia de greve na função pública e é disso que falamos no explicador de hoje com o Miguel Coelho. Há muito que não tínhamos, Miguel, uma paralisação como a que está convocada para hoje. Sim, desde o início da pandemia, portanto há bem mais de um ano que não era convocada uma greve desta dimensão, porque o pré-aviso da Frente Comum afeta a CGTP, abrange desde os trabalhadores das autarquias aos funcionários dos serviços centrais do Estado, Segurança Social, pessoal não docente, etc. E prevê-se por isso que tenha um impacto significativo em muitos serviços públicos, um pouco por todo o país, mesmo sem ter o apoio da outra central sindical, a UGT. Mas que setores é que podem ser mais atingidos pelos efeitos desta greve de hoje? São muitos, pode dizer-se que é mesmo a generalidade dos serviços públicos, com exceção do setor da saúde, devido à situação pandémica. Os sindicatos resolveram deixar de fora este setor da saúde, mas é de contar com a possibilidade de se encontrar hoje muitos outros serviços fechados, também alguns a meio gás, isto em áreas como as finanças, tribunais, segurança social, etc., mas também escolas, e certamente é uma informação importante a esta hora, quando muita gente se prepara justamente para ir para a escola, é possível que muitos estabelecimentos de ensino sejam afetados hoje por esta greve da função pública. Agora fiquei a pensar no meu filho, será que ele vai ter ou não? Mas os professores também paralisam, é isso? Não, não, mas também. Okay. Eu vou passar a explicar. É que abrangidos pela greve, propriamente dita, estão apenas os funcionários não docentes, como auxiliares e administrativos, enfim, o que só por si já seria suficiente para poder afetar o funcionamento de muitas escolas. Só que esta manhã foi também marcada, não greve, mas uma manifestação de professores, e, portanto, é mais uma situação que pode contribuir para prejudicar as aulas. Precisamente. E os transportes públicos, Miguel, também podem ser afetados? Em algumas zonas do país, sim, onde os transportes sejam municipalizados, ou seja, pertençam às câmaras, esses trabalhadores também estão abrangidos pela greve. Já no caso da Carris e do Metro de Lisboa, ou da STCP e do Metro do Porto, por exemplo, aí não se prevêem problemas. O que há é greve nas ligações fluviais entre a margem sul do Tejo e Lisboa, convém recordar. Aí sim é de contar com barcos parados esta quinta-feira, mas é uma situação à parte desta paralisação na função pública. E afinal, o que é que está na origem da greve? O que é que os sindicatos da função pública estão a reivindicar? Sim, são vários aspectos, incluindo aumentos salariais, porque o Governo só tem aumentado os salários mais baixos. A Frente Comum reivindica 90 euros de aumento para todos os trabalhadores. Outra reivindicação tem a ver com a revisão de carreiras. Cerca de 1.400 carreiras da função pública passaram a estar integradas em apenas 3.
assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, e essa é uma decisão que a Frente Comum quer reverter, e há também contestação ao processo de avaliação de desempenho da administração pública. Portanto, são estas as três principais contestações que a Frente Comum tem em cima da mesa e que estão justamente a originar então esta greve de hoje. Bem, fica a chamada de atenção, é dia de greve na função pública, pelo que é de contar com isso. Esta quinta-feira, hoje, pode haver serviços encerrados e há escolas que podem também ser afetadas. É uma situação que vamos avaliar aqui na Renascença ao longo da manhã. Obrigada, Miguel. Até já. Vamos ao tempo e ao trânsito já a seguir. Hills of Gold de Sting a tocar na Renascença. Joana Marques, bom dia. Bom dia. Recém-aparecida e Como estávamos. ontem? Eu estou ótima, e tu? Também estou bem. Eu ia dizer, repara no que eu vou fazer aqui, Fields of Gold, Campos de Ouro, vou falar em colmeias, vou falar em mel e tudo para chegar aonde? Ao Dia Mundial da Abelha. Bem, foi uma que boa é volta, hoje. boa ponte, Foi sim, senhora, demasiado, dei muitas voltas, foram muitas rotundas. Não, foi bastante direto, gostei. Hoje comemoramos então o Dia Mundial da Abelha e ontem, em reunião, enquanto falávamos sobre isto e se devíamos ou não marcar a efeméride, eu disse que tinha recebido um e-mail na minha caixa de e-mails que dizia o seguinte, simplesmente, não vinha de marca nenhuma, vinha de uma agência qualquer, era misterioso e até vinha assim a preto e branco e dizia: se as abelhas desaparecerem, este vai ser o folheto de qualquer supermercado. E o folheto tinha courgette indisponível, maçã indisponível, pera indisponível, no fundo tudo estava indisponível, para dar a entender que se as abelhas desaparecerem nós não temos o que comer. E é uma ideia que às vezes não temos, não é? Não temos, mas que é verdadeira, é real, e aqui hoje já disse também que o Albert Einstein é responsável por essa frase de se as abelhas desaparecerem a sobrevivência da humanidade está em causa e só temos 4 anos de existência, e isto, se pensarmos assim realisticamente, é um bocadinho assustador. E por isso, para nos falar e para nos esclarecer sobre a importância das abelhas também na sobrevivência humana, temos connosco o Rui Barreira. Ele é coordenador da área florestal, não consigo nunca dizer florestal à primeira, da Associação Natureza Portugal. Rui, muito bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia. Hoje é Dia Mundial da Abelha, assim estabelecido pela ONU. Queremos proteger as abelhas, temos que as proteger. A questão é mesmo esta, tem que nos explicar como se fôssemos muito burros. Porque neste aspecto somos mesmo. Neste aspecto somos mesmo. Porquê? Porque, bem, mais uma vez obrigado pelo convite e bom dia. Há um motivo que é claro, sem polinização nós não temos alimentos. 75% dos alimentos que nós consumimos, das principais culturas agrícolas, são polinizadas por abelhas. Eu vou já interromper, como pessoa que não percebe nada da matéria, o que é ao certo a polinização? Tem a ver com o pólen? A Joana já não se lembra, porque nós devemos ter aprendido isto no sexto ano. Mas só para recapitular, não é? Sim, é exatamente isso. Portanto, as abelhas vão de planta em planta a levar o pólen. E as polinizações servem precisamente, a polinização, o nome da polinização serve precisamente para que as plantas se reproduzam. E é esse o ponto fundamental pelo qual as abelhas são tão importantes. Se nós não tivéssemos as abelhas, não só não tínhamos os produtos alimentares, mas também 90% das plantas selvagens, aquelas florzinhas que nós gostamos muito de ver nos pratos quando andamos por aí a passear e que depois também são importantes para outros produtos que nós consumimos, não é? Para as essências, para os óleos, também não existiriam. Portanto, se nós pensarmos assim, se dividíssemos a nossa roda dos alimentos, 1/3 da roda dos alimentos depende dos polinizadores. E neste... Sim, e em particular das abelhas. Das abelhas, lá está. E Rui, diga-nos uma coisa: as abelhas estão em risco de alguma espécie de extinção, ou seja, estão a desaparecer a olhos vistos, como se costuma dizer? Sim, como falamos em protegê-las, elas estão em perigo? Então, as abelhas estão em perigo precisamente pela pegada humana, o uso excessivo de pesticidas, a agricultura intensiva, poluição atmosférica, os incêndios, que em Portugal, como vocês sabem, são um flagelo muito grande, a destruição dos habitats que está relacionada e as alterações climáticas. Poderemos elencar estes como principais aspectos. E também a ação humana, no sentido em que cada um de nós, o Rui com certeza que não, Pois mas é. já matou uma abelha ou outra, já pediu. Eu nunca matei, não tenho coragem. Nós não queríamos falar Mas disto, já mas é pedimos verdade. alguém para matar, porque nós temos esta coisa do pavor das abelhas, eu pelo menos tenho, e vê-se sempre alguém na praia ou em qualquer lado a fugir da abelha loucamente. Será que as devemos ver como um inimigo assim tão grande, ou devemos simplesmente tentar afastá-las um bocadinho e não pôr a sua vida em causa? Pelo contrário, eu tenho uma filosofia muito interessante, que eu tento ficar parado como uma estátua
Ai, isso Espero resulta. que ela se farte de mim e se vá embora. Nunca fui mordido por uma abelha. Manter a calma, Temos não é? E que fazer manter destaque. a calma, exatamente. Então aquela estratégia de assobiar ou de dar estalinhos com os dedos não resulta. É capaz de funcionar também, mas esta tem funcionado bem até hoje e, portanto, eu vou manter-me a fazer isto. Ok, Vou muito tentar bem. aplicar essa. Rui, muito obrigada por nos explicar aqui a importância das abelhas e continuação de um ótimo trabalho na Associação Natureza Portugal. Rui Barreira, coordenador da área florestal da Associação Natureza Obrigada. Portugal. Bom Obrigada dia, muito a obrigado. explicar-nos a importância das abelhas para a sobrevivência Não humana. maltratem as abelhas, nunca Não, mais. é ficar São amigas, são nossas paradinho, amigas. deixá-las passar, porque se nós não lhes tocarmos, elas também não querem nada connosco. A verdade é essa. Está com as 3 da manhã. Bom dia. Às 3 da manhã. Recentemente, uma jogadora de tenis profissional, Alessandra Olinikova, vendeu o seu braço. Como assim? Mas ficou com eles. Imagina receber um braço pelo correio. O NFT do seu braço, um ficheiro digital, era para comprar o NFT da voz da Filipa Galarão. Muito bom. Por acaso eu ia perguntar se Pois é, vocês podemos vender a vendessem nossa voz. uma parte do corpo, qual é que era? Era a voz, ao Olivier. Ter os óculos, Joana, vendias. Não, isto não é do meu corpo, Ana. Depois se tiver essa notícia assim. É como se fosse. Mas parece. Vendia uma orelha. O ficheiro todo inteiro. Sim, eu caibo no fecheiro Cabia inteiro. no ficheirinho. Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã, na Renascença. É preciso Miguel Gameiro na Renascença. Joana Marques, há pouco queria ter posto aqui a abelha mais famosa do mundo a tocar. Ainda queres ouvir? Não consegues adivinhar quem é a abelha mais famosa do Começa mundo? por M. Começa por M, sim. Essa. A voz da Ágata, inconfundível. É. Para lá. Ok, vou acreditar em ti. Não ia Parece inventar quase esta agora. Parece o perfume de mulher, mas em versão para criança, não é? Exatamente. O que é que temos hoje no extremamente desagradável? Não é a Ágata? Não, olha, é um colega teu do Benfica. Um colega meu. Sim, sim. Um colega de Quem? clube. Pode ser muita gente, são 6 milhões, não é? Mas Exato. este é muito conhecido, falou durante muitos anos sobre o Benfica na televisão. Chama-se Fernando Seara. Também é o meu ex-presidente da Câmara, da minha Câmara. Olha, exatamente, Sim. também de Sintra. E esta semana voltou à televisão para falar de assuntos da atualidade e eu reparei que ele anda com um problema. Não posso revelar já qual é, mas Aposto que já é na vos digo. fala. É na fala, claro. Muito bem. Então, e o extremamente desagradável tem algum Olha, apoio? muito bem perguntado, Filipa. Sabes que tem o apoio da iService. Isso começou Pois ontem, por isso é que eu sei. não me lembro, não é? Onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade A+, 100% funcionais, como se quer, e livres da operadora. Portanto, pode saber tudo em iServices.pt. Muito bem. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia. Hoje a Joana Marques vai resgatar alguém que já não aparece há algum tempo. Por acaso, agora reapareceu, não é? Mas sim, esteve muito tempo desaparecido, mas faz parte da nossa memória coletiva enquanto comentador de futebol ligado àqueles debates desportivos. Eu acho que, arrisco dizê-lo, no tempo em que esses debates ainda eram divertidos. Eu pelo menos Sim. lembro-me de ver e havia um clássico que era, juntava-se este verdadeiro trio Odmira, composto por Fernando Seara, Manuel Serrão e Eduardo Barroso, cada um pelo seu clube, e era ali um grupo Foi a de melhor amigos. altura, Acho que foi a melhor altura. Até porque antes disso tinha sido assim a Jardim a comentar pela parte do Benfica. E Portanto, foram tempos tristes foram para tempos o Benfica. conturbados. Olha, eu recalquei essa informação, já não me lembrava dessa Mas agora da Sinha lembraste. Jardim. Eu agora lembrei-me e realmente Desculpa. percorreu-se-me um arrepio pela espinha acima. Não, mas e eles, a TVI relembrou, e bem, este trio reuniu-os novamente, a coisa correu muito bem, mas eu percebi só que Fernando Seara está com um pequeno problema. E vou falar dele aqui e espero que ele possa melhorar. Desejo desde já as melhoras. Mas não é grave, não é Estás grave. a desejar as melhoras antes de cascares Claro, no claro. próprio Fernando Seara. Muito bem, já lá vamos, extremamente desagradável. Ligue-se ao Facebook, ligue-se a nós para ouvir extremamente desagradável com a Joana Marques. Ace of Base para ouvir primeiro. All That She Wants, são 8h13. Base na Renascença, são 8h16. Não se atrase que nós vamos tentar fazer o mesmo. Está na hora de extremamente Por enquanto estamos bem. desagradável. Exato. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Com o apoio de iServices. Já estás a suspirar e isto ainda nem começou. Já estás cansado e tens razões para isso, porque isto vai ser muito extenuante. Vai ser hoje. intenso. Vai ser. Temos de falar
sobre um problema do Dr. Fernando Seara. Então, não me digas que é alguma investigação acerca dos tempos em que ele foi autarca na minha Câmara. Era provável, não por ser em Sintra, mas porque os autarcas normalmente têm problemas. Mas não, felizmente não tem nada a ver nem com corrupção, nem com branqueamento, nem com falsificação de documentos. Tem a ver com falsificação de tons de voz. Tons de voz, como assim? Falsetes. É um problema relacionado com falsetes. É uma patologia que já acompanha o Dr. Fernando Seara há alguns anos, mas que se intensificou ultimamente. Só um pouco mais velho que o capitão, não é? Já é Coates? Sou Coates. O Ruben Amorim, não é? Sim. Aqui ainda era uma coisa leve, não é? Capitão, Coates, Ruben Amorim. Mas era assim um toquezinho ao outro, não comprometia, até dava uma certa graça, não é? Na verdade, Fernando Seara, um verdadeiro mestre do disfarce, foi-nos distraindo ao longo dos anos com outra particularidade da fala. O facto de ele ser um negacionista dos L's, não é? Para ele os L's não existem. Ou melhor, para eu os L's não existem. E eu estou à vontade para gozar com isto, porque o meu filho também é assim. Para ele os L's também não existem. Ele rejeita qualquer tipo de L. Tem graça, o meu marido também. Também é deste clube. Isto é um grande clube. Isto chega a ser um clube com mais adeptos que o Benfica, o clube dos L's. Agora, quando me quero divertir lá em casa, eu digo sempre ao meu filho para ele tentar repetir esta frase. A primeira árbitra de futebol em Portugal chamava-se Laurinda Lopes. Primeira árbitra de futebol de Portugal. Era de Viseu, chamava-se Laurinda Lopes. Lopes. E enquanto nós íamos reparando nesta característica tão óbvia, tão vulgar, tão comum, cá está, quer dizer gol em vez de golo, ou clube em vez de clube, não dávamos o devido destaque a esta particularidade muito mais interessante e rara, que é o falsete. Eu atrevo-me a dizer que Seara tem o melhor falsete de Portugal. Acha que posso afirmar isso, doutor? Sim, vamos pôr as coisas no chão. Também acho. Muito convicto. Também acho. Podemos seguir então? Claro. Ótimo. Eu sabia que Fernando Seara era uma pessoa com fair play, por acaso sempre tive esta ideia dele, com jogo de cintura, afinal de contas participou há muitos anos em debates com o Manel Serrão e Eduardo Barroso, não deve ser fácil, não é? Ele não se importa, portanto, que eu gozo com o facto de falar de forma esganiçada de quando em vez, não é? Eu acho que não. Ela há bocado disse claro, mas eu senti que podia estar um pouquinho magoado. Não, só estou a responder à senhora. Ok, pronto. Mas também não precisa de me chamar senhora. Muito obrigada. Vamos então. Eu acho que daqui a nada ele vai ter a vontade de chamar outras coisas. Não, na verdade não, Filipa, porque o que eu pretendo hoje, ao contrário de outros dias, é mesmo homenagear. Que querida. É que o falsete em causa é tão evoluído que chega a parecer uma outra pessoa, com a identidade própria. É como se o Fernando Seara fosse o Zé Freixo e os seus falsetes fossem o Donaldinho. E lembro-me. Como é que se te lembra de coisas assim tão evidentes? Porque fiquei satisfeito. Eu não posso. Por amor de Deus! Evidente. Quer dizer, eu estava a... Calma, que é De isto? repente parece mesmo o boneco de um ventríloco. Por amor de Deus! Parece que há ali outra personagem. E juro que não, eu posso garantir que eu vi as imagens e não há lá mais ninguém, mas parece mesmo, é isso. A verdade é que às vezes é uma coisa tão ligeira que nós até pensamos, não, se calhar isto foi só impressão minha. A mistura da AstraZeneca e de campeão nunca mais... Não está grandes efeitos colaterais. Não teve, mas está bem. Foi só ali um segundo, não é? Não teve. Parece que está a mudar a voz, não é? É aquela fase da adolescência em que há ali umas falhas, portanto, no fundo, é um eterno jovem, não é? Fernando Seara nunca saiu da puberdade. Só que logo de seguida, isto foi só um toquezinho, mas logo de seguida veio uma crise tão grande, que percebemos que afinal tínhamos mesmo ouvido bem. Era evidente, se empatar, como diria lá Paulo, isso não perdeu. E não perdeu, chega ao jogo com o Marítimo. Marítimo é ótimo para falsete. Na verdade, Fernando Seara, há que dizer, ele sempre foi muito, como direi, sonoro a exprimir as suas opiniões, de tal forma sonoro que às vezes ficávamos sem perceber que opinião era. Quer dizer, não, já foi uma surpresa. Já foi uma surpresa. Parecia uma ovelha, não é? Esta é de resto a resposta que Fernando Seara dá a muitas das interpelações que lhe fazem. Luís falha aquele golo a meio metro da baliza. Parece um rebanho, parece que está a chegar um rebanho à TVI. E de facto é um argumento difícil de rebater, não é? Por isso é que ele ganha os debates. Seara é assim uma espécie de Fernando Girão do debate futebolístico, recorre muito aos sons guturais. João Pereira, capitão. O Ruben sabe, o Ruben sabe. Eu sempre gosto muito. Parece um desenho animado. É verdade, podia durar a ovelhinha só, né? Ou uma coisa assim. Há cantores que não têm amplitude vocal tão grande, tão elástica como esta, atenção. Devia haver uma cadeira no conservatório chamada Falsetes e lecionada pelo professor Seara. Não acha boa ideia? Epá! É claramente. Que até o epá consegue dizer em vários tons, é incrível. Isto de repente parecia uma porta a chiar, não é? Portanto, Seara sozinho conseguia assegurar todos os efeitos sonoros de um filme. Um diploma, um decreto-lei sobre a legislação dos eventos esportivos. Quem pode, em que termos pode.
E lá vai ele por aí acima. Parece um tenor, isto é acima de tenor. Eu antes achava que Ciara só falava agudo quando a tensão se agudizava. Por exemplo, se falava de arbitragem. Um lance do Peu João Pinheiro, que é uma coisa do outro mundo. O Caramba que Viseu também não. Do outro mundo! Mas quando fala, por exemplo, nas regras da DGS, acontece o mesmo. 12 mil ingleses vêm ao Porto e, portanto, já sabem como é que se assiste a jogos de futebol com distância. É de facto escandaloso. Para mim é difícil fazer falsete porque a minha voz normal já parece de facto um falsete, não é? Não consigo fazer estas variações. Já és uma soprano. Exatamente, mas eu tenho pena. Sabe uma coisa? Eu fui vacinado nesse dia, às 4 da tarde, no estádio universitário, e jovens com camisolas de Sporting eram muitos. Estamos sempre à espera do momento em que ele vai fazer o falsete. É o que tu dizias há pouco para quem está a ouvir. Parece que apareceu ali de repente outra pessoa, não é? De repente uma velhinha, só para sublinhar o que diz o Dr. Ciara. Muitos, eram muitos. O doutor tem razão. Mas não, eu juro que é ele, só ele que faz as duas vozes. Ciara, se quisesse, podia cantar aquela o Endless Love, fazendo de Lionel Richie e Diana Ross ao mesmo tempo. Nós ajudamos a escrever, uma coisinha não custa nada. Seria útil, Rogério Alves. Peço desculpa, é uma ajudazinha. Costuma dizer-se. É uma ajudazinha. Não consegue manter durante muito tempo. É incrível. É como se duas personalidades convivessem numa só pessoa. É mesmo como se uma senhora de 93 anos tivesse de repente invadido o estúdio onde se debatia o estado do futebol em Portugal para dizer das boas. E não vai ficar por aqui, que esta idosa indignada que tomou conta do corpo do Fernando Ciara também tem qualquer coisa a dizer sobre o Rally de Portugal. Só quem nunca foi ao Rally de Portugal, o Rogério, nunca foi, não vai ver amanhã Dr. Tiago, 50 mil pessoas nas curvas de Arganil. Só quem não percebe. Isto parece-me cansativo já. Nas curvas de Arganil. A velocidade com que muda de um registro para o outro é das coisas mais impressionantes que eu já ouvi. Ao pé deste Fernando, o outro Fernando é insignificante. Qual Fernando? O Pereira, que sim senhor, imita a Tina Turner e tal, mas eu nunca ouvi imitar uma idosa a falar das curvas de Arganil. Bem, no meio disto tudo não se percebeu bem do que é que o Fernando Ciara estava afinal a falar, a querer falar. É verdade, e peço desculpa ao nosso auditório por isso. Eu hoje foquei muito na forma e pouco no conteúdo, mas também não perdemos assim nada de especial, tirando isto. Subtileza de que é os baixos, que não chega a nós próprios, não. Já viu o que é os baixos? O que é os baixos é o Eiras. Nós passamos ao outro lado, chegamos a Sintra e tal. Eduardo Barroso. E até podemos chegar à Rinchoa. Estamos mesmo. Portanto, a discussão começou na questão do público nos estádios. Ele deve saber, não é? Porque ele percebe muito ali de fronteiras da zona. A discussão começou na questão do público nos estádios e terminou na Rinchoa. Há até aquele ditado célebre, não é? Todos os caminhos vão dar a Rinchoa. Sim. Por acaso ontem jantei na Rinchoa. Foi? Então, olha, não tinha dito nada, não tinha dito nada. Em casa da minha cunhada que fez anos ontem. Lá está, isto parece esquisito, porque se só estivessem em estúdio Ciara, o pivô não adiantaria um detalhe destes sobre a sua vida privada e da sua cunhada, mas como também lá estava a tal velhinha, não é? A velhinha imaginária, deu vontade de fazer uma conversa destas, e eu percebo. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Com o apoio de iServices, na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade A+, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt. Vou arranjar um e vou pôr como toque de telefone um falsete de Por Fernando favor, Ciara. mas põe aquele em que ele As faz... curvas de Arganil, com as Sim. duas vozes. Foi o meu preferido. Vou pôr esse como toque de telefone ou até como ringtone. Já não se usa, não é? Aqueles, Ringtone. enquanto as pessoas esperam, já não há, pois não. Isso é um ring-ding. Já não sei. Mas ainda, olha, o João Duarte, o nosso produtor, está a dizer sim, há. Ele ainda Aposto que deve ele ter. tem. Vou ligar para Às ele tantas para tem ouvir. a velhinha imaginária como ringtone. Era aquilo que ouvias, não é? Enquanto estavas à espera que, sei lá, que a tua mãe atendesse, de repente a tua mãe Sim. tinha um ringtone. E aquilo altíssimo. Dos ABBA, não é? E tu a julgares imenso, não é? Imenso. Julgas muita pessoa pelo Acho que a minha ringtone. avó uma vez pôs um e não conseguiu tirar nunca mais. Ainda Até tem hoje. Sim, tem uma música super moderna. U2, será que é U2 que a avó da Joana tem como É ringtone? aquela Elevation. Pride in the Name of Love. Esta um bocadinho mais calminha. Para ouvir agora na Renascença. U2 na Renascença, às 8h30 há notícias aqui na sua rádio. Daqui a pouco também a Joana vai falar de Friends, não é? Que estão de volta. Vou falar. Eu que sou uma completa leiga em Friends. Já viste algum episódio na vida? Eu acho que vi aqueles soltos que davam na RTP2 há muitos anos, mas nem sei se vi completo. Eu não sei a Muito bem. história, Vais ter o basicamente.
devido castigo daqui a Vou! Ai, ainda Acho por isso cima. imperdoável. Não, estou a brincar. Daqui a pouco também com Miguel Coelho vamos falar das reinfecções de Covid-19, casos de pessoas infectadas com Covid-19 pela segunda vez e como é que conseguimos perceber que se trata de uma reinfecção ou não. É tudo para ouvir É mais às uma 8h30. preocupação para juntar à minha lista. Agora reinfecções não dava Tua jeito lista nenhum. longa, Sim, não é? sim, Tu, infinita. os teus cadernos, tu tens uma torre do tombo em casa só com listas de Possíveis doenças. sim, sim. Muito bem. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na Muito música. bom dia. Por acaso, esta é uma questão que preocupa bastante aqui a Joana e a mim também. Com o avanço da pandemia, é natural que surjam cada vez mais casos, ouvimos falar disso, mais casos de pessoas infectadas com Covid-19 pela segunda vez, mas é muito difícil confirmar que se trata de uma reinfecção. E por isso mesmo vamos falar sobre este tema já a seguir com o Miguel Coelho. Não fiques já nervosa, Já estou Joana. muito- já, tarde É que demais. tu ainda não tiveste nenhuma vez. Não. Portanto, não penses já na segunda. Mas já estou a pensar, de repente toda a gente tinha a segunda vez. Não, E não, não. voltávamos Eu a acho março que de não é. 2020. Não dá, não é? Já estamos Não é assim. vacinados, alguns de nós. E é assim, mesmo que, acho eu, te infetes outra vez, já não vais ter tantos sintomas ou já não vai ser tão grave. Como uma gripe. Já vamos saber, Digo já vamos eu, descobrir digo esses pormenores. eu. Espero que seja isso. Eu a tentar ser otimista. Mica, para ouvir primeiro na Achei que ias Renascença. chamar Mica ou Miguel Coelho. Era muito giro. Tipo, Podia Mica, ser. já Às a tantas, seguir. era a alcunha dele quando era pequenino, já lhe perguntamos. Ele vai adorar. Mica na Renascença, não vamos perguntar ao Miguel se ele tinha alcunha de Mica quando era Não, pequenino. quando muito mico, não é? Miguel Coelho. Olha, já viste, é isso mesmo. Mas acaso não dava. eras. Não, mas não não eras era, Mico. não era, não era. Miguel, agora queremos saber mais sobre uma notícia que já aqui ouvimos esta manhã. Pelo menos 9 pessoas de um lar de idosos em Setúbal foram de novo infectadas com Covid-19. Sim. Mas o Instituto Ricardo Jorge diz que até agora, desde o início da pandemia, só há um caso de reinfecção confirmado em Portugal. Em que é que ficamos, Miguel? É ou não possível termos Covid-19 mais do que uma vez? Por favor, Possível. esclarece-nos. Preciso mesmo de saber. Possível é, não é? Como demonstra este caso e outros têm vindo a público, sobretudo noutros países. Este caso em concreto, 7 residentes e 2 funcionários de um lar da Associação Humanitária e Bem-Fazer de São Paulo, é assim que se chama, fica em Setúbal. Estas pessoas voltaram a testar positivo para a Covid depois de já terem estado infectadas em fevereiro. Nessa altura houve um surto de dimensões consideráveis neste lar, o que acabou, aliás, por impedir a vacinação. E o certo é que estas pessoas voltaram agora a contrair Covid e a ARS de Lisboa e Val do Tejo, que nos confirmou a informação, considera que são de facto reinfecções. Agora, o Instituto Ricardo Jorge tem um entendimento diferente, diz que são apenas casos suspeitos e que até agora, de facto, só dão como confirmado um caso de reinfecção em Portugal. É, portanto, uma questão de terminologia. Não é bem, embora seja difícil de entender, é mais uma questão de confirmação laboratorial, porque João Paulo Gomes, que é microbiologista do Instituto de Saúde Ricardo Jorge, diz que na esmagadora maioria dos casos em que há suspeita de reinfecção, num dos episódios da doença a pessoa que testou positivo não teve sintomas e quase sempre a carga viral é muito pequena, tão baixa que torna difícil fazer a análise em laboratório. Que é muito complicado confirmar laboratorialmente os casos de reinfecção. Primeiro, são raros, a comunidade científica internacional é unânime nisto, são raros, não são nada frequentes. Segundo, na esmagadora maioria dos casos, um dos 2 episódios de reinfecção está associado a uma carga viral tão baixa que laboratorialmente não é possível estudá-lo sequer. E isto deixa a comunidade científica naquela dúvida, será que era positivo sequer? Ou seja, na maior parte das vezes, um caso suspeito não passa disso mesmo, não chega a ser confirmado. Mas se é possível ter Covid-19 mais do que uma vez, é natural que haja muitas suspeitas de reinfecção, ou não? Sim, este especialista diz que sim, que é natural que os casos aumentem à medida que a pandemia avança e até que sejam muitos mais do que aqueles que é possível confirmar. A questão é que, para além de a reinfecção ser difícil de comprovar em laboratório, como ouvimos aqui, na maior parte dos casos nem sequer há nada para comparar, porque a primeira análise do doente já foi, entretanto, destruída. Isto é um problema com que a Direção-Geral de Saúde com certeza se depara. Terá muitas notificações associadas a potenciais casos de reinfecção, mas depois, quando o Instituto Ricardo Jorge contacta os laboratórios para ter acesso às amostras dos 2 episódios de infecção, o laboratório já descartou a primeira amostra. Porque, como imagina, não há nenhum laboratório no país com capacidade de armazenamento de milhares e milhares de amostras que já diagnosticou desde o início da epidemia, não é? Então é possível portanto, que sejam muitas mais do que aquelas que se conhecem nesta altura? É possível que sejam muitas mais, sim, sem dúvidas. Portanto, desconfiança de casos de reinfecção existem muitos, confirmados laboratorial existe um. Portanto, as amostras para análise não são guardadas. Se alguém já esteve doente, é difícil comprovar depois
que, caso volte a ter sintomas, é uma reinfecção, é o que explica João Paulo Gomes, ouvido aqui pela jornalista Ana Bela Góis, e já agora são explicações que podem ser lidas com maior detalhe no portal da Renascença, em rr.sap.pt. E vou ler tudo, de facto. Acho até que vou ler 2 vezes, porque isto não é muito fácil de perceber. E nós sabemos que há muitos casos de segundas infecções nos lares a nível nacional. A Renascença tem tentado saber, mas até agora não conseguimos respostas nem do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que é quem tem a tutela dos lares, nem da Direção-Geral da Saúde. A DGS limita-se a dizer que neste momento há 7 surtos ativos em lares. A Task Force da vacinação diz que serão mais, mas até agora também ainda não nos confirmou quantos ao certo. E seria muito importante saber, até porque é uma questão que tem, de facto, implicações na vacinação dos mais idosos e também, portanto, mais vulneráveis à Covid-19 e que têm de esperar 6 meses depois de curados para receber a vacina. Porque neste caso do lar de Setúbal, de que aqui falámos, por exemplo, as pessoas estiveram doentes em fevereiro, não puderam ser vacinadas até agora, voltaram a adoecer e, portanto, mais 6 meses, só lá para outubro é que poderão receber a vacina. É o chamado cúmulo do azar, não é? Sim, coitadinhas. Bem, podemos continuar a ler mais do que uma vez, não é, Joana, sobre este tema em rr.sapo.pt. Obrigada, Miguel. Até já. Até já. Entretanto, Joana, tu queres dar-me na cabeça porque eu não sou fã de Friends, não é? Sou a única vou pessoa dar, deste país. E quero que todos os ouvintes que se revoltem contra isto também se manifestem, podem mandar mensagens para nós e dizer: Filipa, tens de ver Friends, tens 10 temporadas para ver, vai para casa agora e vê todas e depois logo nos Vão diz ser o que só é que a milésima pessoa a dizer-me tens de ver Friends. Eu já sei que como tens de és ver. teimosa, não vês, pronto, cá está. Para fãs de Friends, eu acredito que haja muitos. A série chegou a passar em Portugal com o nome de Amigos e dobrado em português. Não sei se te lembras disso. Foi o meu primeiro contacto com Friends na RTP2 na altura e não fiquei muito satisfeita, lá está, não fiquei muito impressionada. Lembro-me que a voz da Rachel, que era uma das personagens centrais desta sitcom, Jennifer Aniston. Sim, exatamente. Em Portugal era a Leonor Alcácer, a voz. A Leonor Alcácer, aquela que fazia de enfermeira no Médico de Família. Sim, sim. E era estranho. Eu ouvia a voz e não, esta senhora trabalha no centro de saúde, não é do Friends, não é do Friends. Porque ainda para mais o Médico de Família dava ao mesmo Exatamente, tempo, não é? Era esse sim um mega sucesso. Portanto, acho que as pessoas não aderiram muito a Friends nesta primeira fase, mas depois mais tarde chegou em força e com certeza muita gente tem em casa toda a coleção, todas as 10 temporadas e poucas séries duraram tanto tempo. Esta série durou de 94 a 2004, 10 anos, era uma temporada por ano. E porquê falar de Friends hoje? Já agora vamos ouvir só para entrarmos no espírito. Tens vamos aí lá. o genérico, cá está. Mal visto começava. Esta música era um clássico. Sim, pelo menos da música gostas ou não? Gosto. Estes Eu conheço algumas dedos. coisas. Só que não és fanática, não é? É porque sitcoms e riso enlatado a mim fazem confusão. Sim, os americanos são muito fãs de riso enlatado e outras coisas enlatadas, não é? Fast food em geral. Mas porquê é que se fala de Friends hoje? Porque eles estão de volta, é verdade, vão voltar para um único episódio muito especial, vão reunir os 6 elementos, não é? Este grupo, eu odeio o nome grupeta, mas vou dizer. Portanto, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, são as senhoras, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que era o Ross, era um dos protagonistas também, sempre encalhado, não é? Nunca tinha sucesso com as mulheres. Depois, a certa altura, teve com uma delas, mas também não vou estar aqui a contar para quem, como a Filipa não viu. Já há um teaser, começou a correr ontem nas redes sociais, uma pequena amostra do que se vai passar neste especial. Eles vão juntar-se todos, é um reencontro de amigos ao fim de muitos anos sem se verem, sem trabalharem juntos, pelo menos, e eles vão partilhar recordações da série. Eles voltam aos estúdios, reencontram as pessoas com quem trabalharam, é muito giro, fiquei nostálgica a ver. E a série, a verdade é essa, envelheceu muito bem. É uma série que continua atual, porque fala das pequenas minudências do dia-a-dia. É isso, para quem não viu, como eu, o que é que justifica o sucesso de Friends? O episódio tinha muito a ver com o comportamento deles no hotel e aquela coisa de queremos trazer todas as amostras cá no hotel, e isso a verdade é que passaram 1000 anos e não mudou, não é? Continua a fazer sentido. É comportamento humano e nesse aspecto está muito, muito bem estudado e a interligação entre as pessoas. E é giro que a Jennifer Aniston partilha neste pequeno trailer que vemos uma história, uma pequena história de um produtor que na altura lhe disse: essa série não vai fazer de ti uma estrela. É muito giro porque estava completamente errado. Não é? E é giro ver essa previsão agora. Eles adiantam que esta reunião especial vai contar com muitos convidados, desde Justin Bieber, a Malala, imagina a Malala. Lady Gaga, David Beckham, enfim. Espera, é um episódio longuíssimo. Pois, não sei, será que vão subdividir em vários? Não sei, para já o que sabemos é que vai dar na HBO Max, que é uma coisa que eu nem sabia que existia e não há ainda em Portugal, e por isso não há ainda previsão para a estreia cá. Mas assim que soubermos vamos revelar e vamos obrigar a Filipa a ver e depois a dar-nos as suas impressões do que vi
até agora parece muito bem. Já o Matt LeBlanc fazia a personagem de Joey, não sei se também era assim o mais giro. apatetado, sim, mas também é patetado. Foi o que envelheceu pior, devo dizer. A Ele sério? tem 53 agora, mas parece no mínimo 67. Cabelo todo cinzento, acontece aos melhores, não é? Grisalho, que também pode ser sexy, mas engordou uns bons 27 quilos. E ele era assim, era o sex A vida symbol. não foi querida com ele. Desgastou-se muito em festas, certamente, ia comer, ia beber e fez bem. Está a viver a vida. Culpa dos royalties que ganhou com a série, precisamente. Então, quando estreia o episódio especial Olha, de ele Friends? estreia a 27 de maio nos Estados Unidos e nós vamos ficar à espera para que estreie cá. Não deve faltar muito. Vamos ficar à espera daqueles links que vão aparecer logo no momento. Pirataria, Filipe. Não. Eu não disse espero isso. que estreie como deve ser, quem sabe, na HBO portuguesa. Estamos a torcer, hein? HBO, por favor. Queremos Por favor, venham lá. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Para ficar a par com o mundo, temos que lhe dizer que hoje é dia da Marinha, sabias, Joana? Por acaso sabia porque o Renato disse-me, sabes? O Renato no outro dia vocês são contou-me. amigos. Ele estava muito entusiasmado com isto do dia da Marinha. E tu sabes porque ele sempre que... sonhou ser marinheiro. E usar aqueles patinhos. Tu sabes porque é que é o dia da Marinha, se calhar isso não isso não sei, mas creio que tu sabes, para me estares a perguntar. Sabes que eu era aquela pessoa irritante que sabia. Tu sabes porque o teu pai também é dessas pessoas, ele sabe as datas históricas todas. Sabe algumas. E então ele sabe de certeza que hoje, 20 de maio, foi o dia em 1498 que Vasco da Gama chegou à Índia. É daí que vem o dia. Sim, depois de uma viagem muito conturbada, lá está, de barco. Daí que assinalemos o dia da Marinha. Descobrimos que afinal tinha ido de avião. Não, isto foi tudo uma fraude. Enganou-nos este tempo todo. E portanto, para assinalar este dia, o Renato Duarte vai estar a bordo de um dos navios da Marinha Portuguesa e já daqui a pouco vamos falar com ele. E vamos ver se ele se alista na Marinha. Será que é desta? E vai embarcado. De farda ele vai ficar bem, de certeza. Sim, ele tem uma figura ótima para farda. Terence Trent D'Arby para ouvir primeiro aqui na Renascença. Sign Your Name, são 9h12. Está com as 3 da manhã. Bom dia, boa quinta-feira. Muito bom dia, são 9h20. Está na hora de ouvirmos a Graça Franco, a nossa comentadora das quintas-feiras e das terças também. Bom dia, Graça. Olá, bom dia. Hoje vamos falar de Ceuta, Miguel. Sim, Ceuta, onde, como temos vindo a relatar nos últimos dias, chegaram muitos milhares de migrantes, incluindo muitos deles menores, e que chegaram depois de Marrocos ter alegadamente aberto a fronteira, ou pelo menos ter aliviado o controle fronteiriço. Graça, para além de todas as questões políticas ou humanitárias que rodeiam este caso, esta invasão de marroquinos, e não só, porque havia também muitos subsaarianos, mostra bem a vulnerabilidade daquela que é a única fronteira terrestre da Europa com a África. Até que ponto é que é ou não um problema de Espanha e da Europa? Não é um problema de Espanha, é claramente um problema de todos nós, porque nós já assistimos quando foi o acordo com a Turquia em relação à crise grega, que pagar para manter a segurança do lado de lá, ou seja, para evitar que os imigrantes, quer eles sejam imigrantes económicos, que é o caso de Marrocos, quer sejam casos humanitários, que era o caso da Grécia, não chega, porque depois ficamos na mão dos países a quem pagamos. No caso, pagamos à Turquia e a chantagem foi evidente em relação depois às questões da NATO. E em relação a Marrocos está a ver-se, não é? Portanto, em Marrocos ainda é pior, não é? Mas o que é que estará por detrás da atitude de Marrocos? Fala-se de retaliação, porque Espanha aceitou receber para tratamento médico o líder da Frente Polisário. Será apenas isso? Eu acho que basicamente é isso, mas o tratamento médico do líder da Polisário tem a ver, ou seja, tem por trás a questão da Frente Polisário, ou seja, tem por trás a questão de Trump ter, há pouco tempo antes de abandonar o poder, comprado, digamos, o apoio de Marrocos no caso de Israel, a troco de reconhecer toda a frente que a Frente Polisário reclama para si como uma região autónoma ou independente, porque era uma antiga colónia espanhola, aquilo tem mais ou menos a área 3 vezes Portugal, e reconheceu parte integrante do território marroquino, exatamente ao contrário do que vinha acontecendo, ou seja, já 40 países tinham reconhecido o direito à independência daquele povo, do Saara Ocidental, e
também a ONU reconhece que não se trata de um movimento terrorista, mas sim de um movimento independentista e que, portanto, tem direito a ser reconhecido aquele território como um direito candidato à autodeterminação. E, portanto, é contra isso que Marrocos abre a fronteira e viu-se o efeito, não é? Portanto, bastou ter 2 dias para entrar 10% da população de Ceuta, assim, numa avançada. Que é uma situação que põe também a nu uma grave crise humanitária, porque milhares de pessoas, no fundo, procuram uma vida melhor na Europa e não se importam de arriscar a vida a tentar lá chegar. Pois e aí é que está. A questão é garantir, mais do que pagar aos países, a contenção de pessoas pobres ali assim à beira da fronteira, a ver do outro lado, ou quase a ver do outro lado, um mundo mais rico, é dar garantias de que é possível acolher esses imigrantes em Portugal, em Espanha, em França, etc. Nós, vale a pena recordar que estamos no mais baixo pico de natalidade, ou seja, com saldo negativo, desde 1911. Portanto, nós precisamos de imigrantes, precisamos é de saber acolher os imigrantes e ter, enfim, estruturas preparadas na Europa para acolher esses imigrantes e não deixar entrar qualquer um, não é? Portanto, sim, e já agora, é preciso fazer triagem. Lembrar que no Algarve, enfim, não com esta dimensão, obviamente, que assistimos em Ceuta, mas tivemos um aumento nos últimos meses, de há 1 ano e meio para cá, da chegada de migrantes do norte da África. É também um episódio este que poderá levar Portugal a olhar com mais atenção para o que se passa no Algarve? Pois é, melhor abrir a pestana, não é? Portanto, é melhor de facto ver que as rotas alternativas são poucas e uma das rotas alternativas é sem dúvida o Algarve. As correntes não favorecem e, portanto, nós nunca teremos, digamos, uma invasão ao estilo nem daquilo que aconteceu em Ceuta, nem daquilo que aconteceu nas Ilhas Gregas e em Itália. Mas é evidentemente uma questão que, se o governo acordar para ela agora, terá uma solução. Se acordar para ela quando acontecer, não terá solução. Obrigada, Graça. Obrigada, até terça, com o novo comentário de Graça Franco. Para já, The Lumineers, na Renascença. Olha, já não ouvi esta há muito tempo. Gostas? Gosto. Podes cantar. Vou continuar a ouvir, não vou mudar de rádio. Mas eu queria que cantasses. Não sei. É então muito não difícil. sabes? Oh, hey. Para mim é muito complicado. Straight from the heart. É o Bryan Adams na Renascença. Peço desculpa por este bocadinho. Hoje, dia 20 de maio, assinala-se o Dia da Marinha. É uma homenagem, como dizíamos há pouco, ao grande feito do Vasco da Gama, que neste dia, em 1498, pela primeira vez na história, ligou por via marítima a Europa ao Oriente, com a sua chegada a Calcute, na Índia. E para assinalar este Dia da Marinha, o nosso repórter Renato Duarte está hoje a bordo de um dos navios da Marinha Portuguesa, o NRP Viana do Castelo. É assim o nome, Renato? Bom dia. É isso mesmo, navio da República Portuguesa. Sabes que eu estava contigo também a cantar Bryan Adams, From the Heart, mas podia na verdade estar a cantar My Heart Will Go On, de Celine Dion, porque eu neste momento estou empoleirado, podemos dizer assim. Posso, Sr. Comandante? Não se importa? Estou empoleirado, eu pedi autorização para subir. Estás na proa? Na proa do navio, qual Kate Winslet. Só me falta o Leonardo DiCaprio. Era isso que eu ia dizer. Não, tenho o comandante, Hugo Paciência da Silva, que é quem manda aqui nisto tudo, não é? O comandante é a pessoa mais importante do navio. Ora, muito bom dia. Bom dia. Sim. Muito feliz dia da Marinha para todos os portugueses, há quem ia além fronteiras. O comandante do navio, efetivamente, é o máximo responsável pelo navio, mas não é a pessoa mais importante. Eu considero que todas as pessoas a bordo são importantes, porque todos a bordo têm uma função e todos a bordo, quando desempenham essa função, estão a contribuir para o cumprimento da missão da Marinha. Qual é a missão da Marinha? A missão primária da Marinha é a defesa militar da República Portuguesa. No entanto, a Marinha, para além disso, também desempenha missões no âmbito do interesse público, nomeadamente ações de busca e salvamento na zona marítima, portanto, no mar, combate à poluição no mar. Também colaboramos no combate ao narcotráfico, juntamente com a Polícia Judiciária,
Também fiscalizamos a atividade económica na nossa zona económica exclusiva. Que é gigante, não é? Porque Portugal, do ponto de vista territorial, digamos assim, é muito pequeno, é um dos países mais pequenos do mundo, mas do ponto de vista marítimo é gigante e nós entendermos essa importância também é vital e é uma das missões, imagino eu, da Marinha também. Sim, sem dúvida. A nossa área económica, a nossa zona económica exclusiva, basicamente é do tamanho da Europa toda, portanto Portugal tem responsabilidade em toda essa zona e é sem dúvida uma das missões. Sr. Comandante, estávamos aqui a conversar sobre 2018, um ano que foi muito importante para você, muito importante pelos piores motivos, naturalmente, porque estiveram envolvidos aqui numa missão ali ao largo de Itália, na busca e no salvamento também de migrantes que atravessavam ali aquela região. Nesse ano, dizia-me, salvaram 801 vidas. Exatamente. Participou mesmo nessa missão, Sim. com este navio também? Não foi a bordo aqui do Viana do Castelo. Eu, na altura, desempenhava as funções de chefe de departamento de operações da fragata Dom Francisco de Almeida e o navio foi empenhado na Operação Temis, uma operação no âmbito da agência europeia Frontex, e o navio foi empenhado numa zona, portanto, a sul de Itália, a zona de Lampedusa. Durante 3 meses efetuámos o resgate de 81 migrantes irregulares, como refugiados, referiu, na verdade, não é? Refugiados. E foi efetivamente uma altura. Mas foi duro, complicada. não é? Porque ouvia aquelas histórias, estávamos aqui a falar de algumas, e é particularmente duro, não é? Ouvir essas histórias daquelas pessoas. Sim, são histórias que nos chocam um bocado, mas por outro lado acabam também por nos encher de orgulho e ser gratificante para nós, porque nós naquele dia, àquela hora, naquele momento, fizemos a diferença e salvámos a vida humana, que é o que todos nós queremos e é o que todos nós trabalhamos. Olha que navio bonito que tem aqui, não é? Isto é enorme. São 80 metros, não é? São 83 metros, 33 metros de comprimento. O navio na zona mais larga tem 14 metros de largura e abaixo da linha d'água, que nós denominamos por calado, tem 4 metros. E há gente a viver aqui dentro. Eu estive ali a conversar com alguns colegas seus, aliás, seus inferiores hierárquicos, que me disseram que vivem aqui, porque são de outras zonas do país e estão aqui, como é que dizia? Asilados. Asilantes. Asilo, não é asilados. Asilantes. Sim, portanto, nós aqui a bordo temos militares de todo o país e, portanto, para cumprirmos com o... Eles têm de estar aqui, não é? Exatamente. Nó de marinheiro. Em quanto tempo é que eu consigo aprender a fazer um nó de marinheiro? Nó de marinheiro, muito simples, em 1 minuto. 1 minuto? Olha que eu não aprendo tão E conseguimos, com uma descrição na rádio, perceber como se faz um nó de marinheiro, Renato, é melhor não, é muito confuso. Escrever aqui na rádio, não? Na rádio é confuso. Difícil. Já vai ensinar. Mas eu tenho outra pergunta para o comandante, que é, existe falta de marinheiros e de marinheiras em Portugal? Existe falta de pessoal aqui na Marinha? Há muita gente a querer ingressar nesta vida? Sim, nós temos tido... Mas tem notado um aumento, um decréscimo? Como é que é? Tenho notado um aumento portanto, de jovens que querem ingressar na Marinha. Eu costumo dizer, a Marinha é um desafio, é de veras interessante. A bordo do navio, um navio em missão não é uma atividade de nota. Todos os dias temos atividades diferentes para fazer, todos os dias acontece uma coisa diferente e acaba por não ser monótono e acaba por ser um desafio. Eu gostava de perguntar aqui, este jovem, que idade é que tem? Tenho 24 anos. 24, está há quanto tempo na Marinha? Estou na Marinha, entrei para a Escola Naval desde aos 17 anos, portanto... E isto é verdade que isto... Perdemos o Renato. Perdemos a ligação ao... Renato, estás aí? Não, o Renato caiu, ficou muito entusiasmado e se calhar vai ele próprio já transformar-se em marinheiro e aproveitar que está então neste dia da Marinha a bordo do navio. Já cá está, Renato? Voltaste. Já cá estou. Não ouvimos a parte final aqui da conversa. Exatamente, estava só a perguntar a este jovem marinheiro, não é? 24 anos, se confirma isto que o comandante estava a dizer, que é uma vida boa e que gosta daqui estar. É uma vida gratificante, uma missão muito nobre e é por isso que nós cá estamos, para servir Portugal no mar todos os dias ao Também é daqueles que vive aqui dentro, não? Não. Mas faz aqueles turnos de 24 horas, já me tiveram aqui a contar que são... A navegar, sim. A navegar, sim. Não enjoa? A navegar é bonito. Ao início enjoa, mas agora não. Comprimidos, toma, comprimidos para o enjoo. Ao início tomava. Ao início tomava. Qual é o melhor comprimido para o enjoo? É o Enjoamino. Enjoamino, fica aqui a dica de um marinheiro muito profissional, bem. jovem ainda, quem enjoar a bordo, que é o meu caso, por exemplo, fica aqui já a sugestão. E é assim, não é? Vais tentar candidatar-te para ingressar na Marinha? Já sou velho, acho eu, para a Marinha. Há uma idade limite, por acaso, seria interessante saber. Há uma saber. idade limite para ingressar na Marinha? 33 anos, parece-lhe bem. 33 anos é assim. Já é um bocadinho entradote. Já é cota. Exatamente. Já não dá. Nem eu nem tu, Filipe, não podemos vir. Estamos dispensados da Marinha. Obrigada, Renato. Até já. Beijinhos, até o Dia já. da Marinha com Renato Duarte a bordo do navio NRP da República Portuguesa, Viana do Castelo. Somewhere Over the Rainbow com Ease para ouvir agora na Renascença. Estamos a 14 minutos das 10. Não se atrase, está com as 3 da manhã. No place I'd rather be.
Hoje é Dia Mundial da Abelha, assim estabelecido pela ONU. Queremos proteger as abelhas, temos que as proteger. A questão é mesmo esta: porquê? Sem polinização, nós não temos alimentos. 75% dos alimentos que nós consumimos, das principais culturas agrícolas, são polinizadas por abelhas. As abelhas estão em risco de alguma espécie de extinção, ou seja, estão a desaparecer a olhos vistos? As abelhas estão em perigo precisamente pela pegada humana, o uso excessivo de pesticidas. E também a ação humana, no sentido em que cada um de nós, o Rui com certeza que não, mas já matou uma abelha ou outra, e vê-se sempre alguém na praia ou em qualquer lado a fugir da abelha loucamente. Será que as devemos ver como um inimigo assim tão grande? Eu tento ficar parado como uma estátua. Espero que ela se farte de mim e se vá embora. Ok, Vou muito tentar bem. aplicar essa. Rui, muito obrigada. Há pouco queria ter posto aqui a abelha mais famosa do mundo. Começa por M. Começa por M, sim. Essa. A voz da Ágata, inconfundível. Para lá. Vou acreditar em ti. Não Parece quase esta agora. Parece o perfume de mulher, mas em versão para criança, não é? Eu atrevo-me a dizer que Ciara tem o melhor falsete de Portugal. Acha que posso afirmar isso, doutor? Sim, vamos pôr essa Também acho. Também acho. É que o falsete em causa é tão evoluído que chega a parecer uma outra pessoa. É como se o Fernando Ciara fosse o Zé Freixo e os seus falsetes fossem o Donaldinho. Coisas assim tão evidentes. Eu não posso. Por amor de Deus! Calma, que é De isto? repente parece mesmo o boneco de um ventrilo. Por amor de Deus! Parece que há ali outra personagem. E juro que não, eu posso garantir que eu vi as imagens e não há lá mais ninguém, mas parece mesmo, é isso. Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Ai, às que 3 bom da que manhã, foi. na Renascença. Que bom. Não estava nada à espera disto. Foi um ótimo, extremamente desagradável que pode recordar no YouTube e também nas redes da Renascença. Entretanto, amanhã vai ser mais um programa incrível. Sexta-feira vamos conversar com o Renato Duarte aqui em estúdio, ele que foi ver uma peça ao teatro e nos vai então fazer essa sugestão cultural. E às 9h35 temos Desculpa, mas vais ter de perguntar com Joana Barrios, perguntas desconfortáveis feitas por Ana Galvão. Entretanto, a temperatura continua a subir, aproveite bem este dia. A meteorologia aqui na Renascença tem o apoio de quantocusta.pt. Quanto custa comparar e poupar, não custa mesmo nada, e não custa nada ficar a ouvir os Bon Jovi Never Say Goodbye, apesar de eu já estar de saída. Sou a Filipa Galrão, fique com a Renascença e tenha uma ótima quinta-feira.